Gênesis capítulo 16. Ora, Sará, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então, Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me fez a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Berlaí-Roá, que está entre Cádiz e Berede. Agar deu à luz a um filho, deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Este é o texto que nós estamos estudando este mês. Este é o mês que nós estamos profetizando que Deus lhe vê. E vamos começar com uma profecia. E ela vai para Lucas. Lucas, Deus lhe vê. Deus tem uma promessa na sua vida. Esta é uma das promessas que Deus tem para você. A pergunta é: daí você consegue ver essa promessa? Não. Mas ela existe. Ela está aqui. Deus às vezes vai usar pessoas para lhe levar até a promessa. Pastora Carla, por favor, leva ali até Lucas a promessa dele. Depois traga a promessa dele de volta. Todo mundo querendo saber, né? A gente é crente, mas é curioso também. Salmo 91, versos 10 e 12. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares
em alguma pedra. Sua promessa está aqui, tá? Vamos entrar um pouco nesse contexto. No capítulo anterior, Deus faz o que chamamos de pacto abraâmico com Abraão, né? E esse pacto continha uma promessa para Abraão e para a sua descendência. Abraão era casado com Sarai, mas eles não podiam ter filhos. Mas eles tinham essa promessa que eles iam ter um filho. Sarai tinha uma escrava chamada Agar. A gente meio que se choca com essa história, mas naquela época era normal que uma escrava pudesse ser usada para dar à luz a um filho que iria ser da sua dona, né? E, consequentemente, também do pai dela. Isso era cultural. Mas a gente, de tudo da Bíblia, a gente tem que tirar uma lição, e aí vai a primeira lição daqui. O que é socialmente aceitável nem sempre é a vontade de Deus. Então, é preciso que a gente veja no texto que ele fala que passaram-se 10 anos. E 10 anos era a época que o marido poderia devolver a esposa se ela não lhe gerasse um filho. Então, imagine como estava a cabeça de Sarai, que essa promessa que não chegava. E Sarai resolveu que iria resolver esse problema. Os planos de Deus, Ele quer que façamos a nossa parte. Mas às vezes a gente mete a mão demais e a coisa desanda. Mas Sarai tinha esses planos, Abraão entrou na onda e, como diz o nosso apóstolo, coisou com Agar. Abraão colocou no lugar de protagonista quem era para ser só coadjuvante. Segundo lembrete, isso vale tanto para você quanto para outras pessoas. Você, às vezes, quer se colocar no lugar que não é os planos de Deus, você está. Assim como às vezes você quer colocar alguém em um lugar que não é dos planos de Deus, que ele esteja lá. Mas ele coisou, Agar engravidou, se achou e se rebelou contra Sarai. Ficou, eu emprenhei dele, você não, fique na sua. E Agar ficou insubmissa e Sarai chegou para Abraão e disse: resolve o BO aí que deu BO. E Abraão disse: não, toma a batata quente de volta. A escrava é tua, tu faz o que você quiser com ela. E Sarai começa a humilhar Agar e Agar não aguenta o tranco e pega o beco, foge. O nome Agar significa fuga. Mas Deus acha Agar em pleno deserto. Recadinho de Deus, Deus sempre lhe acha nas horas que você mais precisa. Deus chamou Agar pelo nome, ele sabia exatamente quem era Agar. Deus chega para Agar e diz: o que é que está acontecendo, Agar? De onde é que você vem? Para onde é que você vai? Como quem diz: você fez besteirinha, né? Está perdida, futucou o bicho com vara curta e não aguentou o tranco.
e ela confessa: realmente eu fiz isso. Mas nesse momento ela viu Deus e viu que Deus estava olhando para ela. E Deus promete nesta hora abençoar Agar e diz que ela vai ter uma descendência numerosa. Mas Deus deu uma condicional, impôs uma exigência, que está no verso 9 do capítulo 16. Eu separei aqui 4 versões. Almeida Revista Atualizada, que foi a que a gente leu. Então disse-lhe o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. A mensagem. Mas o anjo do Eterno disse: volte para a sua senhora, ainda que ela maltrate você. Nova versão internacional. Diz-lhe então o anjo do Senhor: volte à tua senhora e sujeite-se a ela. Nova tradução na linguagem de hoje, que eu costumo dizer que é a versão Nutella. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volte para a sua dona e seja obediente a ela em tudo. Para receber uma bênção do Senhor, você tem que fazer a sua parte. Você tem que obedecer. Esta é a condição para você receber a bênção. Para onde você precisa voltar? A quem você precisa se sujeitar? Diante de quem você precisa se humilhar? Enquanto você não resolver as suas pendências com Deus, você não será abençoado. Para sair do deserto, você tem que obedecer ao que Deus pede. Mesmo que você tenha que voltar pelo caminho, reparando algumas coisas. O segredo é obedecer, o segredo é se humilhar diante de Deus. Olhar para Ele e obedecer à vontade dEle para a nossa vida. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí você pode dizer: mas com Deus está tudo bem. O meu problema é com o abençoado que existe ali. Se o problema é alguém que lhe fez mal, alguma briga, algum relacionamento mal resolvido, se você é cristão, a obrigação de tomar a iniciativa para resolver o BO é sua. O pastor Timothy Keller, no seu livro Perdoar, diz que não importa quem começou o problema, um cristão é responsável pela iniciativa em direção à conciliação. E não importa de qual lado veio o problema. Seja para perdoar, seja para reconhecer o erro, seja para consertar. A iniciativa tem que ser sua. Essa é mais uma dica do texto. Isso pode estar impedindo a sua bênção. Você pode achar que está na boa com Deus, mas se você não perdoar o seu irmão, tem uma mensagenzinha para você em Mateus 6, nos versos 12, 14 e 15. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos
perdoará as vossas ofensas. Não é opcional, é condicional. Se não perdoar, Deus não perdoa. Ponto. Agar obedeceu, voltou para a sua senhora e Deus honrou a sua promessa. Deus via Agar. Agar via a Deus. E tudo ia bem. Nessa passagem, Agar chama Deus de El-Roi. El-Roi. Deus que vê. Mas os problemas fizeram com que Agar tirasse os olhos de Deus. Gênesis 21, dos versos 8 a 21. Os textos são longos porque eles precisam ser contextualizados. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abrão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara com tudo o que ela te disser. Porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele seu descendente. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastou-se. E foi sentar-se de fronte, à distância de um tiro de arco. Porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Essa distância de um tiro de arco, eu dei uma pesquisada, e é ótimo que você tem várias informações, mas juntando, deu algo entre 100 a 700 metros. É uma distância, imagine uma distância que você possa ver, mas não possa ouvir. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Os problemas, a rejeição, a falta de amor, tiraram o foco de Agar, da promessa que Deus tinha dado para ela. Agar tirou os olhos de Deus. Este foi o grande problema. Ela deixou que os problemas encobrissem a sua visão de Deus. Ela mais uma vez foi parar no deserto e ela estava prestes a deixar o filho dela morrer. Ela não tinha planos, não tinha rota, não tinha provisão. Ela saiu errante pelo deserto. Deus não tinha tirado os olhos de Agar, mas ela tinha tirado os olhos de Deus. Ela queria sonhar os sonhos que não eram dela. Queria realizar a sua vontade e não a vontade de Deus. Ela queria colocar a sua bênção no lugar que ela achava e não no lugar que Deus tinha determinado. E por causa disso ela estava prestes a perder a sua promessa. Imaginem a cena.
Ela pega o filho dela pequeno, devia ter aí 14 anos. Esse menino estava fraco, com fome, com sede, chorando. Ele já não tinha forças, ela já não tinha mais forças. Ela bota ele debaixo de uma árvore, se distancia dele, se senta e fica olhando a promessa dela morrer. Ela fica olhando o filho dela, o filho que Deus tinha prometido, que disse que tinha uma promessa para ela. Ela, por querer fazer os planos dela e não os de Deus, ela estava perdendo o filho dela. A cena era tão pesada para ela que ela se afastou para não estar perto, para não sofrer tanto sofrimento. Esse afastamento físico dela era a representação do afastamento espiritual dela de Deus. A nossa fé se abala muito fácil. E isso nos impede de ver as promessas de Deus na nossa vida. Qualquer coisa nós desesperamos e caímos de paraquedas no deserto. Agar não via mais a Deus. Olhava na direção dos problemas e não na direção de Deus. Mas mais uma vez, perdida no deserto, Agar ouviu Deus e decidiu olhar para Deus. E mais uma vez ela viu que Deus nunca tinha deixado de olhar para ela. Só no desespero ela lembrou de olhar para ele novamente. Mais uma vez, Agar se humilhou, obedeceu a Deus, e os planos de Deus com relação a ela e ao filho se realizaram. Os olhos de Agar estavam fechados e cobertos com tanto problema, mas Deus abriu os olhos dela. No verso 19 diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e Deus deu de beber ao rapaz. E ela conseguiu ver que Deus estava ali cuidando do filho dela, cuidando da promessa dela. Sarai tinha abandonado ela. Abraão tinha abandonado ela e o filho. Mas Deus não tinha esquecido deles. Deus não tirava os olhos dele. Deus às vezes nos deixa passar por situações para que cumpramos o propósito que Ele tem para a vida da gente. Se José do Egito não tivesse sido jogado em um poço, ele não tinha sido governador no Egito. Se os irmãos de José não tivessem rejeitado ele, ele não seria o governador do Egito. Se a mulher de Potifar não tivesse inventado aquele Agar, ele não tinha sido governador do Egito. Deus, às vezes, nos faz passar por situações para nos amadurecer, para que nós estejamos prontos para receber a sua promessa. E para isso a gente não pode tirar os olhos de Deus. Não podemos deixar de focar. Não importa o que você fez. Se você olhar para Deus e clamar por Ele, Ele lhe ajudará. Deus tinha sim uma promessa para Ismael.
não era a que ele tinha para Isaac, era outra. Deus tem sim uma promessa para você. A promessa que ele tem para você não é a mesma que ele tem para ele, não é a mesma que ele tem para ela. A promessa de Deus é sua. Ele tem uma promessa específica para você. E é para esta promessa que você tem que mirar. É para essa promessa que você tem que focar os seus olhos. Ismael tornou-se progenitor dos 12 patriarcas das tribos árabes. Era esta a promessa que Deus tinha para Ismael desde o começo. Nós, quando lemos essa passagem, tem a torcedinha Sarai e tem a torcida Agar, né? Cada um tem a sua torcida e acha que esta ou aquela tem razão. Para Deus, cada um de nós, independente da história, Ele tem uma promessa. E não importam os nossos erros, Ele continua com promessa. Não importa como você chegou aqui, não importa o que você fez ao entrar naquela porta, não importa o que você pensou de errado há 10 segundos atrás, Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem uma promessa para você. Não podemos tirar os olhos de Deus. Ele continua no mesmo lugar. Basta você olhar para Ele e ir pelo caminho que Ele indicar. Mas você só vai enxergar o caminho se você olhar para Deus. Porque Ele é o caminho. Ele é quem vai lhe indicar o caminho. E para você ver a indicação dele, você vai ter que estar olhando para Ele. Os problemas podem lhe impedir de ver Deus. As decepções podem lhe impedir de ver Deus. A sua pressa pode lhe impedir de ver Deus. Tentar fazer com a força do seu braço pode lhe impedir de ver Deus. No começo da ministração, Deus entregou uma promessa para Lucas. Esta parte é verdadeira, mas nós vamos começar agora uma encenação. Eu queria pedir para a Jéssica fazer simbolicamente com Lucas o que Agar fez na visão dela. Os problemas de Agar impediram que ela visse a promessa de Deus. Coloca aí, Jéssica. A gente fez uma produção hollywoodiana e pode botar. Lucas, você está vendo sua promessa? Nós nos distraímos com os nossos problemas. Nós nos distraímos com o tempo. O tempo vai passando, a promessa não vai vindo. Sarai se desesperou, Agar se desesperou, todo mundo se desesperou. Às vezes nós estamos próximos da nossa promessa. A promessa está a um passo da gente, mas a gente diz: Deus, eu não aguento mais não. Fazem 10 anos que eu plantei aquela semente que o Senhor me prometeu, e quando eu plantei com fé aqui no altar,
e disse: Senhor, eu quero essa bênção. O Senhor me garantiu, me deu sinais. Eu não aguento mais não, eu vou desistir. E às vezes a gente desiste da promessa achando que ela está bem distante. Mas ela está aqui, na frente da gente, e a gente não vê. É preciso que a gente olhe para Deus e veja que a promessa está aqui, bem próxima de nós, nas nossas mãos. O louvor pode vir vindo. A promessa está nas nossas mãos. E a gente, pelos problemas que tem, é porque a fé da gente é muito pequena. Se fosse o pastor Nilton, pulava daqui, mas eu não vou nessa não. Os problemas estão impedindo que a gente olhe e veja a Deus. Os problemas aprisionam a nossa fé. Deus prometeu e ponto final. Se você acredita na promessa dele, se você voltou do seu deserto, acabou com todas as pendências que você tinha, a promessa está pronta para você. A pergunta é: será que a gente está pronto para a promessa? Deus só vai lhe entregar a promessa quando você estiver pronto. Porque se você não estiver pronto, você pode se embriagar com a promessa que Ele lhe der. Noé, com a fé incrível que teve, construiu aquela arca no seco, mas acreditando no Senhor, salvou a sua família. Quando o dilúvio passou, Deus deu uma vinha para ele, e ele achou aquilo ótimo. Só que o suco de uva fermentou e ele começou a provar um pouquinho e começou a achar aquilo bom e se embriagou. Noé se embriagou com a bênção que Deus tinha dado para ele. E o final dessa história, todo mundo sabe, ele fica bêbado e nu. Assim como estava nu Adão e Eva expostos. Eu queria que a gente fizesse hoje a mesma coisa que o apóstolo pediu para a gente fazer naquele dia. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E eu queria que vocês olhassem para um ponto. Pode ser para cima por reverência, mas Deus está em qualquer lugar. Eu queria que você olhasse para um ponto em que não tivesse nada entre você e este ponto que você está olhando, que seria Deus. Naquele dia que o apóstolo deu essa palavra, eu estava sentado aqui na frente, eu estava olhando para essa cruz. E o Espírito Santo me disse: você está vendo que entre você e eu não há nada? Não há pessoas, não há problemas, não há nada. Não vamos colocar ninguém, nada entre nós e Deus. Amém? Salmo 121, versos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra.
Amém?